evolução da matemática e da física e perspectivas futuras, século XX e século XX. A partir do final da década de 1950, os professores passaram a pedir que os alunos se tornem mais designers de conceitos do que simples ouvintes de um método indutivo. Trata-se de uma experiência de envolvê-los no treinamento e não que o ensino fosse recebido apenas de forma pacífica. A ideia era não preparar apenas crianças para a vida cotidiana, mas tentar fazê-los entender os conceitos da matemática. 3 fundamentos são muito importantes para os alunos na atualidade: conhecimento e compreensão dos números, escrita numérica de números, que é a numeração decimal, cálculo em pequenas quantidades. Esta é a base que eles devem dominar como os principais primeiros elementos da matemática. A aquisição de mecanismos está sempre associada à compreensão. O aluno aprende a resolver problemas desenvolvendo sua imaginação e suas capacidades de abstração. Ele também continua seu treinamento em aritmética mental para fortalecer suas habilidades no estudo. A estatística é usada em quase todas as áreas e teve um avanço significativo no século XX. E o mesmo pode ser dito sobre a probabilidade, que também faz parte da cotidiana, porque a maior parte dos gênios da física fizeram suas descobertas na primeira metade do século XX. Existem algumas avaliações que considero próximas da verdade, que dizem que 95% de todos os cientistas que já viveram na face da Terra estão vivos e atuantes. A ciência não se faz com grandes homens, mas também com grandes problemas. Haviam 2 grandes problemas na física do início do século XX, que foram resolvidos por 2 grandes, Einstein e Max Planck. Os 2 abriram as portas da relatividade e da física quântica, que foram aproveitadas pelos outros que também eram geniais. Hoje ainda temos grandes problemas da física, mas que exigem experimentos caríssimos para serem verificados. Apesar de tudo, temos hoje muito mais pessoas geniais trabalhando com ciências. Falta apenas a fama que só se adquire com resultados excepcionais. Século XX, a história do surgimento da bomba atômica. A descoberta do nêutron no ano de 1932 mudou totalmente os métodos utilizados para estudar as propriedades do núcleo atômico. Ao bombardear átomos de urânio com nêutrons, cientistas provaram que o núcleo desse átomo, formado por 92 prótons, é dividido em núcleos menores e descobriram ainda que o urânio pode fissionar, que é o processo de fissão nuclear, o elemento bário e o elemento criptônio, cada qual com 56 e 36 prótons no núcleo respectivamente, pela famosa equação de Einstein. No início do século XX, o nome que recebeu destaque no cenário da matemática brasileira, estudioso Otto, lecionava na Politécnica Astronomia e Topografia. Publicou vários artigos, tais como Alguns erros da matemática na síntese objetiva de Auguste Comte. Deixou muitas contribuições de caráter didático sobre álgebra, geometria, análise, física e astronomia, teoria dos parâmetros diferenciais e os trabalhos de Painlevé sobre equações diferenciais. David, um matemático que trabalhava na Universidade da Colômbia, reconheceu a necessidade de estudar o processo de aprendizagem, os problemas curriculares da matemática, e é frequentemente considerado o primeiro educador matemático. Em 1920, diversos grupos uniram-se para formar o National Council, que se tornou na primeira organização de educação matemática e na maioria organização do mundo relacionada com a matemática. 1945, George Polya apresentou ideias básicas sobre os melhores métodos de resolução de problemas no seu livro, que se tornou um dos maiores best-sellers de todos os da matemática. No ano de 1941, os Estados Unidos da América entraram na Segunda Guerra Mundial, após o bombardeio de Pearl Harbor, realizado pelos japoneses. Se por um lado a fissão nuclear proporcionou o desenvolvimento da bomba atômica, por outro ela favoreceu o desenvolvimento da fissão nuclear controlada, que é utilizado nos reatores nucleares e em várias aplicações na medicina. Einstein é considerado até hoje o dono de uma das mentes mais brilhantes que já pisaram na Terra. Século XXI. Ondas gravitacionais. Imagine que um belo dia de trabalho você descobre uma prova incontestável de que Einstein estava certo. Tudo que você viu foi uma pequena distorção de um raio laser.
mas ela confirma o que o pai da teoria da relatividade já tinha pensado há um século. O que você faria? A proposta de Einstein há 100 anos era simples: a gravidade precisa ser uma força como todas as outras. Se o eletromagnetismo tem suas respectivas ondas eletromagnéticas na forma de luz, rádio, da conexão de 3 gigas que você está usando para ler este texto, então a gravidade que une sistemas e galáxias e mantém nossos corpos bem presos à superfície terrestre precisaria emitir alguma espécie de onda também. O problema é que ninguém encontrava sinal deste fenômeno. Suspeitava que grandes concentrações de massa se movimentando em alta velocidade resultariam em ondas gravitacionais, deformando a própria estrutura do espaço-tempo. Uma cataclisma digno dessas condições era a colisão entre 2 buracos negros. A revelação exigiu cautela em 2014. Um observatório do Polo Sul disse que tinha encontrado indícios das ondas sonhadas por Einstein e, no fim, não conseguiram confirmar o feito. Para não chamar atenção à toa, o LIGO passou 5 meses analisando os dados dos seus detectores a laser e guardando o segredo. Em junho veio o anúncio de uma segunda detecção desse fenômeno, que pode nos ajudar a desvendar o Big Bang e um dos maiores mistérios do universo, a série escura. Como vão ser as carreiras para os estudantes de graduação em 2030? Para uma criança que entrar no jardim de infância hoje e entrar na faculdade em 16 anos. Eu costumava dizer que os alunos deveriam aprender computação, a menos que quisessem o emprego de virar hambúrgueres ou dirigir um caminhão. Mas nesse período, os robôs é que estarão virando hambúrgueres. E já há pesquisas para que os caminhões dirijam sozinhos.